É muito bom estarmos aqui na casa do Senhor nesta manhã. Mais uma manhã que o Senhor nos deu, né, pastor Cilei? Mais uma manhã, pastor Josias, agraciados e abençoados pelo nosso Deus. Louvado seja Deus, isso mesmo. Temos só que dar graças, só que agradecer. Bom, irmãos, a irmã Josiane e a irmã Rose pediram para nós darmos mais um anúncio. Sábado agora, nós teremos Sábado Kids, né? Um sábado especial para as nossas crianças. Então, as crianças de 2 a 11 anos estão convidadas para estar aqui. Porém, as irmãs precisam saber, né, quem estará vindo para o Sábado Kids. Então, após o culto da manhã e da noite, e até quarta-feira, os irmãos poderão estar, né, dando o nome das crianças para as duas irmãs, a irmã Josiane e a irmã Rose, para que elas possam, né, fazer a programação toda certinha, sabendo quantas crianças estarão presentes, tudo direitinho, tá bom? E será um sábado de muita alegria. Não deixe a sua criança ficar de fora. Traga. É um dia de louvor, é um dia de alegria, é um dia de diversão. E as tias vão estar aqui para recebê-las. Tá bom? Então, após o culto da manhã, o culto da noite e na quarta-feira, os irmãos poderão estar aí informando as duas irmãs que a sua criança estará participando desse dia especial. Nesta manhã, nós vamos estar estudando a lição 5 da nossa EBD, que fala sobre a fé e a opressão. A lição 5. E o texto dessa lição está em Tiago 5, de 1 a 8. Tiago 5, de 1 a 8. Agora, prestai atenção, vós ricos, chorai e lamentai, por causa das desgraças que virão sobre vós. Vossas riquezas estão podres, as vossas roupas ruídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós e devorará vossa carne como fogo. Tendes juntado tesouros nos últimos dias. O salário que desonestamente deixastes de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos, clama. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vivestes em delícias sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres. Engordaste o coração no dia da matança. Condenais e matais o justo, e ele não vos oferece resistência alguma. Bom, irmãos, quando nós falamos sobre a fé e a opressão, nós falamos de uma forma, né, que chega a ser até um pouco ríspida. A Bíblia aqui, ela está sendo enfática, ela está sendo clara, né? Eu sempre costumo falar para os irmãos que não tem jeitinho no céu, não existe o mais, não existe não tem nada a ver, não existe mas agora é outro tempo, existe a palavra, né? E essa lição, ela é bem clara, ela fala muito aos nossos corações e a gente pede que Deus fale, né, aos nossos corações. Deus amado, Deus bendito, muito obrigada, Pai, porque podemos estar mais um dia, Pai de amor, na Tua casa. Muito obrigado, Pai de amor, porque podemos estar mais um dia congregando na Tua igreja, louvando o Teu nome, Pai. Obrigada por esta manhã maravilhosa, obrigada pelo ar que respiramos, obrigado, Pai, porque cada dia o Senhor nos ensina, o Senhor nos ama, o Senhor nos guarda, Pai. Fala por mim, Pai de amor, fala comigo, fala ao meu coração, usa a minha voz, Pai de amor, fala o que Tu queres, Pai. É isso que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém.
Bom, irmãos, quando nós falamos, né, de opressão e quando nós falamos de fé, parece até que elas são muito diferentes. Elas são diferentes nos seus significados. Mas eu tenho que lembrar que a opressão existe e muitas vezes ela acaba tirando o sentido real da fé, o sentido do que é fé. E Tiago, ele retrata muito bem sobre as desigualdades e a injustiça que já existia naquela época. As desigualdades sociais, elas não são de hoje, pastor. Elas não são de agora, né? Não é porque nós estamos vivendo nesse tempo que nós vamos falar que a desigualdade social começou agora, piorou agora. Não, irmãos, ela não piorou e ela não começou agora. Ela sempre existiu. E Tiago, ele já falou isso lá atrás. Ele falou isso há quase 2000 anos atrás. Então, eu tenho que lembrar que essas injustiças que acontecem com os povos, essas injustiças que acontecem nas nações, elas não são do tempo que nós estamos vivendo hoje apenas. Elas não começaram ontem. Elas são milenares, né? Sempre existiu. E Tiago, ele retratou isso. E ele vem falando como não fazer. Ele não só retrata historicamente que isso aconteceu, como também ele vem e ele vai falar como não deve acontecer. Ele explica, ele ensina. Por isso que eu falo que a Bíblia, ela está sempre atual. O que ele falou lá atrás para o povo, eu vou aplicar hoje também. Porque ele não só fala, mas ele também está ensinando como não fazer. Ela é uma lição bem atual, né? Porque nós estamos também sofrendo essa opressão no nosso tempo. Infelizmente, nós brasileiros vivemos isso diariamente. Diariamente. É mais difícil, irmãos, a gente aqui em Itaperuna ver isso. Não vou mentir, não. Apesar de vermos. Não vamos dizer que não existe, né? Mas aqui é muito mais difícil. Nós fizemos um passeio com a escola há um tempo atrás e algumas crianças, pela primeira vez, viram pessoas realmente dormindo na rua. Eles não tinham visto ainda. Eles não tinham visto como era viver na rua. E ali eu fui mostrando a eles, olha, nós devemos orar, cuidar, ver o que eles estão precisando, porque eles se assustaram. Eles nunca tinham visto. Então, por isso que às vezes, quem mora aqui, às vezes é difícil de ver a realidade de uma outra cidade, mas elas existem. E vivemos isso diariamente. E a salvação em Cristo não é apenas a libertação do pecado. Não é só isso, mas é, sobretudo, uma proposta de uma vida em abundância. E a gente esquece disso às vezes, dessa proposta que Deus nos dá, que é a vida em abundância. E aí a gente tem um outro problema. O outro problema é que o ser humano, quando escuta a palavra abundância, ele não pensa na abundância espiritual, ele pensa na abundância material. E aí ele já vai pensando que, eu vou prosperar. Eu entrei para a igreja, meus problemas acabaram. O evangelho tabajara, né? É da minha época, né? Quem escutava esse programa é da minha época. Isso não existe na igreja, irmãos. Não pode. Os meus problemas não acabaram quando eu entrei na igreja. O meu cartão de crédito não vai ser pago. Porque Deus vai mandar alguém lá no banco falar assim, hoje eu vou abençoar a irmã Silvânia, eu nem sei quem ela é, mas eu vou abençoar e vou pagar o cartão de crédito dela, né? Então, irmãos, não existe isso. A vida em abundância é uma vida de sabedoria. É lógico que a gente derrapa. A gente, quando eu falo, é porque eu coloco o meu no meio. Eu estou junto, irmãos. Estamos juntos, misturados, né? Nós derrapamos. Quem nunca derrapou? Esse mês, né? Tá difícil. Acho que eu comprei demais. Aí é a falta de sabedoria. Mas eu pensei em viver em abundância. Eu queria aquele sapato. Não falou que era abundância? Eu queria o sapato, só que eu tenho que ter sabedoria.
Sim, vamos ter uma vida em abundância, mas com sabedoria para ter essa vida em abundância. E Tiago, ele vem explicando isso para a gente. Bom, na sua primeira parte, ele fala sobre a grave repreensão aos opressores, né? O versículo 1 começa com o imperativo: ouçam, presta atenção. Parece até um pai falando, mas é, né? Quem é pai aqui fala assim, ouve, está escutando? Né? Quem é pai, a gente já fala logo com a criança assim, escuta, né? Presta atenção. Então, na verdade, isso é uma ordem dada aos ricos opressores. Porém, nós temos que fazer uma ressalva. Nem todo rico é opressor. Irmãos, nem todo rico é opressor. A gente não pode taxar todo mundo que é rico, que tem dinheiro, que ele é opressor. Mas o ouça e preste atenção também pode ser para ele, porque hoje ele não oprime, mas amanhã ele pode oprimir. Lembra? É um ciclo, é uma fase. Então, quem está de pé, veja que não caia. Então, a gente tem que estar o tempo todo em sintonia com Deus para não ter o problema de oprimir muitas vezes até sem querer. Ou até querendo. A gente também não vai passar a mão na cabeça não, porque a Bíblia não passa, eu também não vou passar. Né? Então a gente tem que ter uma noção que nem todo rico é opressor, mas a Bíblia é clara. A gente tem uma fase. Então, pode ser que no futuro seja, então, presta atenção, ouça o que Tiago fala. Né? É muito importante frisar que não há algum texto bíblico em que os ricos são repreendidos somente pelo simples fato de serem ricos. Não existe, né? Mas eles são advertidos contra as tentações que esta condição lhe sucede. Então, irmãos, ser rico não é pecado. Nunca foi, nem nunca vai ser. Porque é fruto do seu trabalho. Quando é fruto do seu trabalho, tá, irmãos? Que aí também tem outros, né, pastor? Tem outros que não são frutos do trabalho, mas quando é fruto do seu trabalho, aí vamos voltar também, do seu trabalho honesto, aí a gente tem que sair sempre completando as frases, né? Do seu trabalho honesto, aí sim, não é pecado não, irmãos. Nunca foi, nem nunca será. O que é pecado é quando a gente deixa a riqueza sobressair na nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual com Deus, e quando nós começamos a trabalhar essa opressão, né? Bom, aí a gente vai lembrar que ser rico não é pecado, nem pobreza é virtude. Algumas pessoas acham que pobreza é sinal de humildade, e é uma virtude. Não é, não. Humildade é uma forma de agir. A pessoa é humilde, é uma forma de agir. A humildade em relação à pobreza não tem nada a ver com a humildade de forma de agir. Tá? É aquela forma em que eu vou sempre agir com o meu próximo. Tá? Então, a gente também não pode colocar a pobreza como uma virtude. Abraão era rico e, no entanto, se tornou o pai da fé. Andava com Deus e foi chamado para abençoar famílias, abençoar vidas. Então, irmãos, riqueza não é pecado, pelo contrário, ela abençoa outras vidas, ela abençoa outras pessoas. A grande tentação que os ricos estão sujeitos, e aí sim pode se tornar um grande problema na vida deles, levando eles a terem, né, essa forma opressora, é o egoísmo. Por isso, mesmo a pessoa não sendo uma pessoa que oprima, ela tem que tomar cuidado, porque ela pode no futuro fazer isso, e aí ele sempre vai ser convidado, nesse texto, a se arrepender. Ao arrependimento, ele é convidado a estar se arrependendo sempre. Lembra? Vamos estar sempre no ciclo, é uma fase, e aí durante essa fase acontecem erros, né? Se acontece nas máquinas, nas informáticas que nós temos hoje, que tem uma tecnologia maravilhosa,
Imagine o ser humano que não é nada tecnológico, é carne, passível a falhas e erros todos os dias. Então, por isso que devemos estar o tempo todo de olhos abertos e, principalmente, ligados com Deus. A maneira como se obtém as riquezas pode ser opressora. Sim, lembra? É fruto do seu trabalho. Mas aí tem gente que não é fruto do trabalho. E tem gente que o fruto do trabalho não é um trabalho honesto, né? A Bíblia não condena a aquisição de bens, nem nega à pessoa o direito de possuir bens e obter lucros, mas condena a obtenção de riquezas por meios e para fins ilegais, né? Quando eu estava lendo essa parte da lição essa semana, eu lembrei que quando eu cheguei aqui na cidade, alguns anos depois, né, bastante tempo depois, quando a escola já existia, ela deveria estar com uns 2, 3 anos, uma pessoa entrou na escola e falou comigo uma frase. E algumas semanas depois entrou outra, que elas não se conhecem, e falou a mesma frase. E aí eu falei com Deus, eu falei, Pai, eu não aceito isso. Eu não aceito. A frase foi: como essa escola está de pé? Como é que ela funciona? Já me falaram que tem parada errada na escola. E aí eu fiquei parada. E quem parou fui eu. Aí eu falei assim, olha, a única parada errada que tem aqui sou eu, que sou um ser humano. E, bom, é fruto do meu trabalho. Então, eu estou tranquila que não tem nada de ilícito. Não tem, nem nunca teve. Em nome de Jesus, nunca vai ter. E aí, semanas depois, veio uma outra pessoa falando a mesma coisa. Aí eu falei, Pai, eu não vou escutar mais isso. E graças a Deus, pastor, nunca mais escutei. Sabe por quê? Porque às vezes, quando uma pessoa ela fala algo assim, ela não percebe o quanto ela fere a outra. Ela não percebe. Mas eu coloquei o joelho no chão e falei, Pai, se foi o Senhor que abriu, é um dia o Senhor quem vai fechar. E aí aqui não tem nenhuma parada errada. Então, se aqui é algo que é um projeto seu, que eles vejam o seu projeto. E aí, pastor, todo mundo começou a ver o projeto. E aí, irmãos, quando alguém chegar para você e falar, nossa, comprou um carro novo, hein? Glória a Deus, fruto do meu trabalho, não tem parada errada. Nossa, é esse negócio que a irmã fez, né? O que o irmão fez, comprou uma casa. Olha, fulano comprou uma casa. Como? Que como, irmãos? Quem somos nós para julgar ou ficar falando alguma coisa do outro? Fruto do trabalho dele. Temos que nos alegrar com ele. Nossa, que bênção que você comprou o terreno. Que bênção que você comprou a casa. Nossa, esse carro é muito bom. Nossa, essa bicicleta é legal, gostei. Né? Eu gostei da moto, apesar de não andar de moto. Gostei. Irmãos, vamos nos alegrar. Não é para nós julgarmos. Não vamos julgar. Às vezes, agora, a gente fica até com medo de falar que comprou alguma coisa. Né? A gente fica até com medo. Eu nem falo mais, eu fico assim, gente, eu não vou falar nada não, entendeu? Porque eu não sei como vai ser a reação do meu irmão. Né? A gente fica até assim, né? Então, irmãos, vamos nos alegrar. É tão bom quando a gente vê um irmão, quando a gente vê uma pessoa que adquiriu um sonho. Nossa, é bom demais. Eu vou dar até um exemplo que aconteceu comigo esses dias. Eu entrei num sonho de uma pessoa, essa pessoa me abençoou com o sonho dela. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu me surpreendi com todo o carinho que essa pessoa depositou para a gente. Então, eu me alegrei na hora, eu agradeci a Deus. Nossa,
A menina entrou junto comigo, eu falei assim, olha que coisa linda, eu não imaginei que iria estar isso tudo aqui para a gente. Olha que bênção. Então, irmãos, é se alegrar, porque era o sonho dela, que está abençoando a minha vida, e abençoou mais do que eu pensava, abençoou mais do que eu precisava, irmã Kelly. E aí eu me alegrei, e na hora que a gente orou, para nós sairmos, eu louvei a Deus pela vida da pessoa ter me abençoado, sem nem ter percebido o quanto ela alegrou meu coração. Então a gente tem que ter essa visão, a gente não precisa ficar com medo, mas a gente tem, porque nem todo mundo tem essa visão, nem todo mundo, tem gente que realmente fica. Ora, pede para que Deus a abençoe. Pai, é difícil, entender, então Deus abençoe a vida dela, que ela também consiga, eu sei que é difícil, mas hoje a gente está vivendo nesse dilema. E aí, nós também temos o outro problema, da riqueza ser opressora. O luxo egoísta de alguns, às vezes, é conseguido pela opressão de outras pessoas. Nessa parte aqui, Tiago, ele está falando que para que eu tenha um bem, ou que eu tenha alguma coisa, talvez eu precise oprimir outra. Não precisa não, irmãos. Ele fala que não faça isso. Então, às vezes, acontece. E aí é o erro. O luxo se torna um egoísmo. Eu quero. Acima de qualquer custo. Então, a gente tem que pensar. E aí, se a gente pensar como nós fomos formados aqui no Brasil, até uma vez o pastor Gilberto já fez uma mensagem falando sobre isso, sobre a nossa colonização. Se a gente parar para pensar como o Brasil foi feito, irmãos, ele foi feito de forma totalmente opressora. Totalmente. Os verdadeiros donos dessa terra, eles foram praticamente extintos. Eles existem, mas são poucos. Milhares morreram, E aí vieram os colonizadores, e os colonizadores escravizaram eles, trouxeram outros escravos, aboliram a escravidão, Não faz parte da nossa lição, mas é isso que aconteceu. E aí vieram os imigrantes que não eram mais escravos, mas trabalharam como? Viu como nós fomos formados? Você vai desbravar essa terra, se vira. Mas eu quero lucro também, tá? Então, nós vivemos isso, nosso Brasil foi formado nisso. E o luxo, muitas vezes, veio disso, que nós vamos hoje, eu vejo muito, eu gosto de ir nos locais históricos, e eu vejo as belezas desses locais históricos, mas muita coisa ali foi tirada, de forma opressora, mas estão ali para contar a história. A retenção do salário do trabalhador, Deus registrou em sua palavra, está registrado, irmãos, então não existe mais nenhum jeitinho, tá? Está registrado, instruções claras de que se você trabalha, você tem que ser pago. Se você trabalha, você tem que receber. Você trabalhou. Reter o salário do trabalhador é pecado. Sim, é pecado. E é condenado pelo Senhor. Se você falou para ele que você vai pagar, pague. Se você falou para ele que você tratou com ele que é X, é X. Tratado não é caro. O que não pode é você depois não conseguir pagar. Apesar que existem os problemas. Eu entendo. Existe. Então, vamos ter um jeito de pagar. Vende alguma coisa. Não tem jeito. Por quê? Porque eu não posso chegar e falar para uma pessoa que ela trabalhou que ela não vai poder receber. Ela tem que receber. Aí eu tenho que dar o meu jeito. A aplicação parcial e injusta da lei. É muito claro, irmãos, que quando o poder socioeconômico se une ao poder político e jurídico, as possibilidades de manobras, elas existem, para favorecer a quem detém isso aí. Sim, existe. Isso a gente vê todos os dias. O que a gente mais vê na televisão e o que a gente mais vê nas nossas vidas também. Quantas vezes fomos injustiçados, Então, essa aplicação, parcial e injusta da lei, infelizmente, ela existe. E ela está aí para mostrar que é ilegal.
tem que ser feita de uma forma clara e tem que ser feita de uma forma justa. A maneira como se usa as riquezas pode ser opressora. O propósito com o qual são usados também pode se tornar pecaminosa. É isso. Aí começa realmente. A pessoa, às vezes, ela não oprime, ela se oprime. Aí inverteu. Eu não vou oprimir ninguém, não. Não. Mas aí eu sou oprimida pelos meus bens, pela minha riqueza, pelos meus patrimônios. Quando? Quando eu acumulo. São acumuladores, né? Vamos botar lá, vamos ler lá, porque no versículo 3, riquezas enferrujam e apodrecem. Isso fala do perigo de se perder algo que ficou guardado, sem ter sido usado de forma útil. Falei isso essa semana com uma irmã da igreja, a gente estava conversando e ela falou, e eu também, que tem coisas que a gente até hoje não usou. Eu acho que, boa parte, eu não vou falar que 90%, mas se eu falar assim, vamos lembrar, o que ainda está guardado na sua casa que você comprou e não usou? Eu acho que boa parte aqui dos irmãos fala assim, aquela toalha que eu comprei e não usei, aquele pano de prato que está lá guardado na gaveta eu não usei, aquela bandeja que eu ganhei, eu nem recebo muita gente na minha casa, eu vou botar bandeja aonde? Né? Eu vou botar ela em cima da mesa, então, vou deixar ela logo lá para ficar com uma fruta em cima, né? Então, irmãos, todos nós, isso acontece, isso é normal. Às vezes a gente ganha alguma coisa, quando vejo até passou da validade, né? Comprei, eu vou comprar, eu vou fazer isso aqui, eu vou no mercado, eu vou comprar, eu vou fazer. Quantas vezes o negócio vence, aí quando você lembra de fazer, que você pega, venceu. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Comprou, vamos usar, mas não é errado. A lição também fala, não há nada de errado em poupar. O errado é a gente não usar. Sabe por quê, irmãos? Mais à frente a gente vai falar um pouquinho, a gente vai morrer. Aí lá vem ela com a história da morte. Irmãos, todo mundo vai morrer, tá? Esquenta não. Se o irmão não sabia, todo mundo vai morrer. E aí sabe quem é que vai usar? A outra pessoa, porque você não usou, né? Se couber, ela vai ficar feliz, se não couber, ela ainda vai dar, né? Então, irmãos, se a gente não usar, o prejuízo é de quem? É meu que não usei, deixei para trás. Então, irmãos, não é pecado poupar dinheiro, não é pecado poupar uma roupa, né? Lá em casa tem isso mesmo, não sei na casa dos irmãos, mas existe a roupa de ir para a igreja, existe a roupa de sair, existe a roupa de ficar em casa, né? E ai deles se eles se misturarem, o olhar é nítido, você está com a roupa de ir para a igreja em casa, por quê? Né? E aí tipo assim, né? Nada contra quem usa roupa de sair em casa, nada contra, mas é a roupa mais arrumadinha, vai para a igreja, vai adorar o Senhor. A mesma coisa quando ele me aparece aqui, eu estou com a bermuda de ficar em casa na igreja, né? O olhar fala, eu não preciso falar, ele percebeu a frase inteira só no meu olhar, ou ela, né? Então, irmãos, não existe pecado nisso. Mas tem pessoas que vão falar assim, eu tenho pessoas da minha família que falam assim, não, lá em casa eu não tenho roupa de ficar em casa, eu não tenho roupa de sair, eu uso tudo logo de uma vez. E eu fico assim, que um dia eu chego lá, mas agora eu não cheguei ainda. O meu é roupa de sair, roupa de ficar em casa. Né? Eu ainda chego lá, desse desapego total. Mas não é pecado, mas a gente tem que pensar que se começar realmente a se acumular ao ponto de não mexa, não toque, eu vou guardar, foi da minha mãe, foi do meu pai, é meu, comprei, custou muito dinheiro, e o irmão não usar, o prejuízo passa a ser do irmão, tá? Bom, não há nada de errado também em poupar dinheiro para eventos, né, que o irmão queira. Não é errado acumular dinheiro, errado é sonegar imposto, ou atrasar pagamento de funcionário porque você não quer tirar ele
da poupança. Aí é errado, tá? Somos instruídos a acumular tesouros lá no céu, nenhuma terra, não tem gaveta no caixão, tá? Para que o nosso coração não se prenda aos bens materiais, como foi o problema do jovem rico. Ele estava preso e ele ficou preso naquele momento a isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Quando o seu uso é egoísta, né? Então vamos para o verso 4. Quando voltamos para esse verso, e ele destaca: se Deus permite que algum cristão possua riquezas, este passa a ter certas responsabilidades com o seu semelhante. E para com o próprio Deus, você abençoa outras pessoas. Lembra? Fui abençoada. Eu sou abençoada. Eu tenho pessoas aqui da minha igreja que me abençoam. Tem pessoas que me abençoam desde que eu fundei a escola. Tem pessoas que me abençoam desde que eu entrei na igreja. Então, são pessoas que vão estar nas minhas orações constantemente, porque às vezes a gente nem imaginava. E ela está nos abençoando, ela está nos dando, né, algo que também receberam. E a gente abençoa também, é um ciclo, irmãos. Então, o uso do que nós ganhamos não pode ser egoísta, não é só meu. Como eu posso abençoar o meu irmão? Como é que eu posso trazer um bem-estar para o meu irmão? Abençoar os outros, né? Quando a riqueza é ostensiva. O verso 5, ele fala do pecado de uma vida entregue ao luxo e ao prazer. Irmãos, não há nenhum problema em desfrutar do que Deus te dá. Você tem um carro? Vai deixar ele na garagem e vai andar a pé? Se está querendo fazer caminhada, tudo bem, irmãos. Agora, se não, né? Te garanto que quando você vender o carro, ele não vai estar valendo R$1 a mais porque você deixou ele na garagem. A tabela FIP não está nem aí para isso, né? Então, é saber que você pode usufruir. Eu comprei uma bicicleta, mas eu não vou andar de bicicleta, porque senão daqui a pouco ela está toda chacoalhando, né? Irmãos, aí o irmão vai fazer o que depois com a bicicleta? Ela chacoalha, vai lá e dá uma folgou, aperta, né? Não tem problema nenhum não, irmãos. Usufrua do patrimônio. Agora, cuidado para realmente não ostentar. Nessa última que a gente saiu, nós passamos por São Paulo. Aí quando nós entramos no centro da cidade, tinha um barco. Irmãos, eu não vou mentir não, o barco deveria caber dentro desse templo. E aí eu olhei para o barco, eu falei assim, Fábio... E ele parado, porque lá o trânsito é parado mesmo, tá, irmãos? E eu estou olhando assim para o barco, eu falei, Fábio, dá uns 4 carros dentro desse barco. E olha que aqui nem tem praia. Vai enfiar esse barco aonde? Aí ele ficou assim, não, mas isso aí é fulano que pode comprar, é Beltrano que pode comprar. Eu falei, nossa, Deus os abençoe. Coisa linda, né? Mas aí, tipo assim... Ele falou, aí quando nós voltamos, adivinha, o barco não estava lá, né? Já tinha saído, porque ele já estava na carretinha para ir embora. E aí tinha um outro barquinho coberto. Aí eu brinquei com o Fábio, o outro barquinho era menor. Eu falei, lá, Fábio, nosso barco está indo para Itaperuna. Olha aqui, lá também não tem praia, se aqui não tem, lá não tem, fica todo mundo no barco, cada um com o seu em cima do carretinho, né? E aí depois eu falei assim, só não vou levar ele agora para Itaperuna, Fábio, porque eu não gostei dessa lona que colocaram nele, não. E a gente vai brincando, né? Mas, irmãos, é fruto do trabalho dele. Ele pode usar à vontade. É fruto. Agora, o que não pode é fazer uma ostentação, né? O que a gente mais vê hoje em dia são as pessoas ostentando os patrimônios que têm. Não é ostentar, é usufruir. Se não ostentar, não tem problema nenhum, porque quando nós estamos ostentando, nós podemos ter um estilo de vida muito egoísta, né? Porque vai ter muitas, aqui fala bem claro, pois há muitas pessoas passando por necessidades ao meu redor e eu ostentando aquilo ali sem ajudar o meu próximo. Futilidade da riqueza é um outro grande problema de quem acumula, né, riquezas. Irmãos, a pessoa pode ter o dinheiro que for. Eu não sei hoje quem é o homem mais rico
do planeta. Não faço nem ideia, nem pesquisei, porque isso muda, né, o tempo todo. Então, eu não pesquisei quem é o homem mais rico do planeta, só sei que não é brasileiro, né? Então, ele pode ter o dinheiro que for, trilhões na conta bancária, mas ele não compra a salvação e ele não compra a saúde. Ele não vai chegar nunca para as células dele e falar assim: células, se regenerem, eu não quero envelhecer. Células, não fiquem doentes, não se inflamem, porque eu não quero adoecer. Ele vai envelhecer como nós, ele vai inflamar as células como nós, e ele não vai conseguir comprar a saúde de volta. Ele vai conseguir pagar os melhores médicos, os melhores exames e medicamentos de ponta, que muitas vezes não adiantam de nada. Não adianta de nada. Então, irmãos, não adianta a gente acumular, achando que eu vou conseguir ter uma saúde melhor que o meu irmão, porque não adianta. Somos todos iguais. A célula do rico inflama tanto quanto a do pobre. Então, isso aí é uma tranquilidade para todos nós, irmãos. Não vai conseguir comprar. E muito menos se compra a salvação. Tá? Bom, riquezas passam. Né? A futilidade da riqueza é lembrar que elas vão passar e nós vamos deixá-las para trás. Aqui ele fala, né, que nunca viu um caminhão de mudanças no cortejo e não tem gaveta no caixão, irmãos. Minha mãe paga um plano. E aí um dia, minha mãe não estava podendo ir pagar o plano dela, eu fui pagar e eu nunca tinha parado para pensar, né? Aí eu falei assim, vou descobrir que plano é esse que minha mãe paga, o que ela tem tanto direito. E aí eu comecei. Minha mãe tem direito aqui. Ela tem direito a um caixão. Falei, bom, tá bom. Tá ótimo, menos um. Aí eu comecei a tirar as coisas, não que eu queira que a minha mãe morra, porque eu também estou incluída, então se eu morrer ela também não vai pagar. Né? Então já é alguma coisa que já é menos um. E aí ela tem direito a uma coroa de flores. Tem direito a um andor. Tá. Tem direito a um remédio. Aí eu falei assim, se alguém passar mal lá, tem direito, vocês vão levar alguma enfermeira, alguma coisa? Não, tem direito ao remédio dela. Aí eu falei, tá, entendi. Tá bom. Então, eu que levo, então, os remedinhos para todo mundo se acalmar. Tá bom. E que mais? As flores. Aí eu falei, as flores. Tá. Irmãos, tudo isso vai ser enterrado junto com a gente. A gente não vai ver nada. Se a flor é vermelha... ela falou que eu podia escolher a cor da flor, pastor. Por isso que eu estou falando isso. Eu lembrei, por causa da cor da flor, você pode escolher a cor da flor, você pode escolher o andor, o caixão, você escolhe também. Graças a Deus ela está falando para eu escolher, né, irmãos? Minha mãe escolher para mim? Né? Pode ser também, tá, mãe? Não esquenta a cabeça, não. Pode pegar qualquer um. E aí, eu fiquei parada e falei assim, ninguém vê nada. Ninguém vai ver. Se minha mãe vai botar flor para mim, não vou ver. Né? Vai escolher que cor. Se alguém perguntar assim, qual é a cor que você quer que eu coloque? Eu falei, coloca qualquer uma. Não vai ver. Que andor você quer? Eu falei, que andor, meu filho? Andor, não sei nem o que é andor até agora. Depois eu descobri que é aquele negócio que fica atrás, né? Aí, até eu falei assim, eu não vou perguntar a ela o que é andor, porque eu não sabia, né? Eu não ia falar assim, o que é um andor, né? Fui ver em casa. Falei, vou pesquisar o que é um andor. E aí, bota qualquer um. Minha mãe já vai estar descansando, ou eu vou estar descansando, ou o Fábio vai estar descansando. Quem for primeiro vai estar descansando já. Então, a gente não vê, irmãos. Não adianta escolher o melhor caixão. Não adianta. Não adianta escolher a flor mais bonita, escolher as coroas. Não vai adiantar de nada, porque a gente não vai ver mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as futilidades. Né? Do que a gente, aonde nós estamos empregando o fruto do nosso trabalho. É isso que a lição quer falar. Aonde você está empregando o fruto do seu trabalho? Porque esses bens vão desaparecer. Não adianta, né? Às vezes a gente vê, eu fico sabendo, né? Da minha família ninguém nunca fez isso, até porque ninguém nunca teve, mas tem gente que é enterrado com joias. Né? Bota aquele brinco que custou não sei quanto, coloca todos os cordões, enfia um anel em cada dedo e a pulseira, um monte de pulseira nos braços. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Daqui a 5 anos, na exumação do corpo, está tudo que é filho em volta, assim, ó.
Ó, aquela pulseira, já te falei que é minha, tá? O anel eu vou deixar para tu. Isso aí, verdade. Se quando a Brinda estiver lá, né? Porque acontece de muitas vezes, a gente sabe que túmulos são violados. Principalmente se alguém vê, rapaz, tá indo com isso tudo? E nem vai ver, irmãos, ninguém vê mais nada não, você não vai entrar com o céu com uma pedrinha, sabe por quê? Porque a pedra preciosa que está no céu não se compara à pedra preciosa dessa terra. É outra. Lá eu vou andar numa rua de ouro, não é esse ouro ruim que a gente tem aqui, não. A rua de ouro lá é outra. E eu vou querer levar esse troço para lá? Lógico que não. Eu vou andar no de lá. Eu prefiro o ouro de lá. Bom, riquezas podem corromper o caráter. Isso que é perigoso, porque ela pode desviar o ser humano dos propósitos de Deus. Ela pode desviar eu e você do que Deus tem de propósito para as nossas vidas. Porque ele acaba passando por cima da vontade de Deus, que é o que ele queria, né? Então, o ouro e a prata enferrujam, e eles testemunharão contra vocês, e como o fogo devorará a vossa carne. A ideia que o texto nos dá é assim como o fogo devora o que está sendo queimado, o apego às riquezas pode devorar a vida de uma pessoa e acabar com ela, principalmente com os seus valores e com o seu caráter. Isso é muito perigoso. Então, às vezes, a pessoa pensa que eu vou trabalhar em tal lugar, vai ser uma benção. Irmãos, ore primeiro. Ora muito. Porque você não sabe se naquele lugar tem pessoas com o coração corrompido que vão querer corromper o seu. Então, a gente não pode deixar que ganhar bem ou ganhar um pouco melhor vai me fazer corromper o propósito de Deus na minha vida. Ou até mesmo, como ele fala um pouco mais à frente, cuidado que ninguém se seduza com riquezas de suborno, né? Você está trabalhando aqui, tem aquele jeitinho aí? Não, dá um jeitinho aí, né? Poxa, eu te dou uma ajuda. E aí, irmãos, olha o perigo, né? E aí a gente vai falar, não, pastor, sou crente. Quem está de pé, veja que não caia. Porque na hora de um filho doente, você pode até parar para pensar. Então não pensa não. Então nem vai. Nem vai, irmãos. Porque, infelizmente, isso pode realmente acontecer. Não é porque nós somos evangélicos, ou porque nós temos, somos cristãos, que nós não vamos estar sujeitos a esses convites. Esses convites existem. Existem mesmo. Acho que muita gente aqui já foi convidada. E aí, irmãos, é falar não. Não. Ou então olhar com aquele olhar e falar assim, vou fingir que não estou entendendo. E só falar essa frase, vou fingir que eu não estou entendendo. E sai de perto. Né? Essa frase é fatal. A pessoa já se tocou que contigo não tem vez. O juízo divino contra a opressão. O julgamento dos opressores é mostrado pelo apóstolo Tiago como uma possibilidade ainda nessa vida, tá? Vai ser aqui ainda. Porém, a gente sabe que, mesmo que ele não tenha a justiça daqui, a justiça de Deus não falha. Tá bom? Isso pode acontecer, pela deterioração dos próprios bens ou pela corrupção do caráter. Porque ele perdeu a essência dele. Irmãos, um dos piores castigos para o ser humano é ele perder a essência dele. É ele perder quem ele é. Né? E como ele vai ser lembrado? Um dos velórios, que as mensagens de velórios também marcam a gente, uma das que mais marcou, acho que o irmão Arnaldo também estava, foi a da esposa do pastor Antônio Pereira, quando o pastor Juraci pregou sobre a história dela, o legado. Nunca esqueci daquilo, irmão Arnaldo. Nunca esqueci. Sobre toda a história que ela deixou. O legado dela, ela podia estar partindo. Ela podia estar descansando no Senhor, mas a história dela não mudaria. Então, irmãos,
A pessoa que às vezes é um opressor ou é um oprimido pela riqueza, ela pode ter a sua história mudada. Aqui mesmo, porque a sua essência muda. Então, o julgamento dos opressores, às vezes, é mostrado aqui mesmo, né? Nessa terra. É bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, desde que também tenhamos a certeza de que vai ser usufruído para o bem e não vai nos afastar de Deus. Bom, irmãos, concluindo, o mundo não é justo e às vezes também agimos com injustiça. Não somos diferentes. O que nós temos que fazer é nos arrepender. O tempo todo nos arrepender. A Bíblia Sagrada afirma: sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre quanto para o necessitado. Deuteronômio 15, 11. Nós não estamos imunes à insensibilidade ao sofrimento do nosso próximo. Nós não estamos. Pelo contrário, deve doer. Deve doer mesmo, doer no coração, doer na alma. Deus saber que aquela pessoa está passando por aquela necessidade, está naquele momento, né? Então, tem que ser algo que a gente sinta. Irmãos, ao ponto que você vê um irmão ou uma outra pessoa, que às vezes a gente fala muito do irmão da igreja, mas a gente esquece que existem as outras pessoas que estão fora do templo, que estão sofrendo. E aí, se eu não me compadecer, tem algo errado. Tem algo errado. Eu não posso ser fria. Não tem como ser fria. Eu sou profissional da área de saúde, tem vários aqui. Como também tem vários advogados, tem vários professores. E todos nós, todos esses profissionais, passamos todos os dias por pessoas com problemas. E muitas vezes a gente está ali fingindo ser frio, fingindo que não está, tipo assim, a pessoa está ali falando e a gente está, não, olha, vamos melhorar, não, tenho certeza, essa situação vai mudar, nós estamos ali sendo o quê? Um canal de bênção, quando você está ali, dando para ela uma autoestima novamente, dando para ela um retorno dos sonhos, mas por dentro, você tem que estar se compadecendo. Você tem que estar, não tem jeito. Às vezes, como eu falei, a gente está fingindo que a gente está ali, ó. Não, vamos caminhar junto, vamos, mas por dentro você está assim, meu Deus, misericórdia. A dor dela está doendo em mim. Só que você não pode mostrar, que se você mostrar, você cai junto ali com ela. Então você tem que estar ali, forte, abençoando. Ao ponto que, aí eu vou chegar onde eu falei antes, ao ponto que, por dentro, não sentiu nada, e por fora, não fez nada, é um perigo. É porque já não sente mais. Então, a Bíblia fala, bem claro, que não vamos ser imunes nem insensíveis. Nós temos que, sim, nos compadecer. E temos que ajudar. E que Deus nos livre de ficarmos alheios aos que sofrem. Que Deus nos livre de nos carecer de vestir e de nos alimentar, né? Para pensar e agir. Você tem experimentado injustiças e opressões existenciais que deixam você triste e muitas vezes enfurecido? Você tem sido agraciado por Deus com bem material? O que você tem feito deles? O que você está fazendo com eles? Não é pecado ter não, tá? Pelo contrário, alegre-se. Deus te deu. Ele te proporcionou, não é pecado. Pecado é você simplesmente deixar ele ser mais do que você. E outra coisa que nem tá... tá falando aqui, né? Vou falar, desculpa, pensei que não estivesse falando. Já está até marcado aqui, eu até escrevi, já ia passar direto. E como você tem honrado a Deus? Formas de honrar a Deus com o que você ganha? Primeiro, porque você ganha, é fruto do seu trabalho. Mas o seu trabalho, quem deu foi Deus. Não foi você. Silvane sai para trabalhar. Não, Deus permite que Silvane saia para trabalhar. Senão eu não sairia não, irmãos. Não tinha como.
Deus permite que eu trabalhe naquela empresa. É Deus que permite que eu continue ali. Então, é permissão de Deus. E aí, se Ele permite que eu trabalhe, se Ele permite que eu receba, se Ele permite que eu consiga comprar, como eu estou honrando meu Deus com isso? Como eu posso fazer? Dizimando, ofertando, participando do sustento missionário e ajudando alguém que não está conseguindo. Isso é o principal. Precisamos ser proativos no clamor e na ação por justiça. Não fica bem aos cristãos saquear, participar de protesto, mas podemos fazer muito com nossas orações e ações. Irmãos, isso acontece sempre, tá? Eu, infelizmente, tive a oportunidade, infelizmente, lembra de compadecer? De ver um caminhão tombar na nossa frente, Estávamos apenas a um carro do caminhão, e o caminhão tombou, todinho. Eu só fui descobrir que era Toddy, chocolatado, já dentro do carro voltando, porque eu não tinha descoberto, né? Que eram 2 caminhões, o da frente tombou e tinha um que estava vindo um pouco atrás. E aí o rapaz de trás, ele que falou com a gente, ó, nós estamos em comboio, e a gente tentou quebrar o vidro do para-brisa, não quebrou de jeito nenhum. Aquele troço não quebra de jeito nenhum. Quebra não. Tentamos quebrar, e aí tentaram quebrar o vidro da porta, porque ele estava tombado. E aí eles conseguiram, depois de muito custo, quebrar o vidro da porta. E eu fiquei na frente, segurando a chave do outro motorista, desligou o caminhão dele, eu fiquei segurando a chave dele, que ele pediu, e a carteira, enquanto ele estava tentando socorrer o amigo, que infelizmente não resistiu. E ele pegou as coisas do amigo e pediu para eu segurar também. Aí eu fiquei com os óculos, com a carteira, fiquei tudo ali esperando. E aí ligamos para a empresa, fizemos tudo, ligamos para o socorro, né? E quando todo o socorro chegou, que já estava tudo certinho, pegamos o carro e viemos embora, eu, o Fábio e as crianças. Estávamos voltando para Itaperuna um tempo atrás. E dentro do carro é que o Fábio falou, você sabe qual era a carga? Irmãos, até ali, eu não tinha me atentado o que era a carga, ela não tombou, ela continuou dentro do caminhão, né? Então, eu não sabia. Eu falei, não, o que é aquilo? O que era? Aí ele falou, era Toddy, era um monte de achocolatado, ele estava indo para Campos. E aquilo me doeu no coração, eu falei, nossa, estava quase chegando, porque já foi aqui pertinho, né? Irmãos, aí lembra, eu não fiquei preocupado, nossa, a Isabelle gosta de um Toddy, gente, podia ter pegado mais 10 caixas de Toddy, ó. Não, eu fiquei preocupado, eu falei, gente, o homem estava chegando. O Toddy, novamente, nem me passou pela cabeça. E, bom, até a hora que eu saí, não tinha um Toddy espalhado, não tinha nada. Por isso que eu não sabia que era Toddy, que era chocolatado. Então, irmãos, se eu tivesse ali, eu não pegaria. Tinha uma pessoa que morreu ali. Não era porque o cara morreu. Não é meu. Eu não posso pegar. Né? Você imagina, então, uma pessoa filmando, aparece Silvânia com a tampa da mala aberta, com 4 caixas de Toddy dentro da mala. Né? A gente nem vai falar o que aconteceu com uma tampa aberta há um tempo atrás em Itaperuna, que eu nem sabia. Depois que eu descobri que era em Itaperuna, eu falei, gente, até ele está levando. Né? Então, tipo assim, é complicado, irmãos. Cuidado, o inimigo é sujo. Numa dessa, tem alguém filmando, quando vi, bateu a foto. Né? E não é seu. Então, não fica bem para cristão ficar saqueando. Não fica bem para cristão participar de protesto violento. Não fica bem a gente fazer certas coisas que o mundo está falando para fazer. O problema é do mundo. Nós não somos desse mundo. Estamos aqui de passagem. E você não precisa passar fazendo o que ele quer. Mas podemos fazer muito com nossas orações e ações para que a justiça se estabeleça e a opressão não nos domine. Principalmente, não nos domine.
Bom, irmãos, que nós venhamos a entender que trabalhar faz parte. Usufruir do seu trabalho faz parte. Usufrua. Passeie, viaje, compre o seu patrimônio. Mas não esqueça que tudo isso tem que estar dentro dos propósitos de Deus. E os propósitos de Deus são enormes para a sua vida. São mais do que você imagina. Tenha certeza disso. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, meu Pai, porque o Senhor nos permite, Pai de amor, trabalhar. O Senhor permitiu a alguns irmãos que estão aqui já trabalharem e hoje gozarem, Pai de amor, dos frutos do seu trabalho, Pai de amor. O Senhor os aposentou, Pai de amor. Obrigado porque o Senhor garantiu a cada um deles o sustento, Pai de amor. E nós já te agradecemos porque o Senhor está garantindo o nosso também, Pai. Ó Senhor, muito obrigada, Pai de amor, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos dá o que vestir, nos dá o que comer, Pai de amor. Muito obrigada, Pai. Ó Senhor, nós te pedimos, Pai de amor, que o Senhor seja com os nossos irmãos que não estão podendo fazer isso agora, Pai. Alguns por problemas de saúde e outros porque estão desempregados, Pai. Então imploramos, rogamos a Ti, Pai, misericórdia. Misericórdia, Senhor, abre porta de emprego, Pai de amor. Ó Senhor, que o Senhor cure os que estão, Pai de amor, conforme a sua vontade, os que estão doentes, Pai de amor. Ó Senhor, seja com cada um deles, Pai. Que o Senhor seja provedor, Pai de amor, que não nos falte nada, Pai. E principalmente, Pai, que não nos falte, Pai de amor, o amor ao próximo, Pai. De nós nos compadecermos e ajudarmos, Pai. Nos dá sabedoria, Pai de amor. Abre os nossos olhos para nós podermos ver quem está precisando, Pai, e que possamos ser fontes de bênção na vida dessas pessoas, Pai de amor. Muito obrigado, Pai, pela Tua igreja da SEAB, Pai de amor. Obrigada por esta igreja, Pai. Ó Senhor, fica conosco. Abençoe o restante do nosso dia, Pai de amor. E que à noite, Pai de amor, também, Pai de amor, quando voltarmos aqui para cultuar o Teu nome, Pai, almas sejam salvas, Pai. Obrigada por tudo. Perdoa, Pai de amor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, os nossos pensamentos, as nossas falas. Ó Senhor, perdoa-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Deus os abençoe e até o culto da noite. Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, as suas gerações, que elas sejam abençoadas pelo poder do nome de Jesus. Espírito Santo. Amém.
até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos,